Olá, vamos estudar a Bíblia? Hoje falaremos sobre o autoclamor. Mas o que é autoclamor? Um autoclamor é um processo de oração com muita dedicação, com muita veemência. Realmente, o autoclamor ficou expresso para ser uma época em que o mundo atravessa uma grande crise e os filhos de Deus têm que clamar a Ele com toda a força do seu coração. O profeta diz, Joel 2, a partir do verso 12: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra e compadeceu-se do seu povo. Nós sabemos que tudo que foi ensinado para antigos tempos se repete no tempo presente. Todas as pessoas que estão estudando a Bíblia, que conhecem o movimento dos tempos, dos povos, sabem que nós estamos vivendo em um tempo muito crítico. A misericórdia de Deus precisa ser bem-vinda para nós, porque os nossos dias são dias de trevas. Nós vivemos no miliar dos tempos e não há relato mais perigoso do que dizer, publicar que o ser humano, que um pecador pode pecar até Jesus voltar e ainda será salvo. Isso eu creio de todo o meu coração e considero isso como blasfêmia, porque é uma mentira e é muito perigosa. Vamos estudar então suas profecias? A Bíblia está falando de uma advertência muito séria, muito séria. O que diz em Mateus 22, 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Notem, o rei entrou para os que estavam na mesa. Ele vai fazer uma fiscalização entre as pessoas que já conhecem o caminho de Deus. Ele entrou na igreja e fiscalizou, e teve muitas pessoas que não estavam preparadas. Essa profecia cumprir-se-á a qualquer momento. Nós não sabemos quando, mas o fim não virá sem esta profecia se cumprir. O Espírito Santo entrará na igreja e verá como está seus filhos, que precisam ser redimidos. Literalmente falando, como nós podemos dizer o que a Bíblia nos assegura para a salvação? Leiamos o que está escrito em 1 Pedro 3, 20 e 21. 1 Pedro 3, 20 e 21, que diz assim:
os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, qual é o rito, qual é a cerimônia que hoje será usada em lugar da arca? O batismo. Sem dúvida alguma. A Igreja da Aliança foi separada pelo Senhor Deus e ela será revivificada, ela será registrada através do santo batismo. E Deus dará um tempo para o seu povo ficarem preparados, até o dia em que o Espírito Santo entrar na igreja e fizer tal fiscalização. Os aprovados, ele mandará trabalhar na sua seara para completar a sua obra, como diz em Lucas, capítulo 14 e verso 23. Leiamos assim. Respondeu-lhes o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Antes, porém, no 22, dá uma explicação muito importante. Ó. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito como mandaste, e ainda há lugar. Nesse lugar que falta para encher a casa de Deus, foi dado para a sua igreja, que nas alturas dos acontecimentos já está preparada. Então, ela se unirá com os da hora undécima para fazer o último grande convite ao povo que estão vivendo nos últimos dias, dizendo à Babilônia: sai dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados. Está escrito em Apocalipse 18 e no verso 4. Temos agora a maior verdade, a verdade mais importante dos últimos tempos. A entrada do rei na casa do banquete. Quando o Espírito Santo entrar para fiscalizar o seu povo, quem está preparado, e quem não está, já era. Continua o ímpio sendo ímpio, continua o santo a santificar-se e continua o injusto a praticar a sua injustiça. Apocalipse 22, 11. Aqui a porta da graça se fechará, a porta da oportunidade será fechada para os que carregam o rito do santo batismo. Para todos os batizados, a oportunidade é finda. A igreja preparada irá trabalhar em favor do restante do rebanho e as conduzirá para perto, para dentro do redil do Senhor. Então será a vez da igreja invisível, que o Senhor a tratará e a dará o seu selo de aprovação, para serem recebidos com alegria pelo Senhor Jesus Cristo quando vier nas nuvens dos céus. E para este povo,
que receberá o Senhor nos últimos dias, não mais com batismo, porque nessas alturas as igrejas já se fecharam, tiraram a placa, principalmente a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Estamos vivendo debaixo do decreto dominical, não haverá mais batismo. Para a igreja que tem o rito do batismo nas águas, o seu período já foi. A irmã White diz que rostos são iluminados pela luz do céu, a resplandecer e de santa consagração, sairão para o mundo a trabalhar. E querem me dizer que essas pessoas continuam pecando? E a segunda oportunidade, a porta da graça se fechará antes de cair as pragas. Porque o Senhor diz que ninguém mais entra no santuário, porque está completo de fumaça, até que passe que aconteça o derramamento das últimas pragas. Depois, então, haverá alguém que entra no santuário por pouco tempo para dar o aviso final: está consumado, está feito. Apocalipse 16, e o verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo: feito está. Depois que foi derramada a 7 pragas, o Senhor entra no santuário por pouco tempo, não para fazer intercessão por ninguém, mas para dizer que o tempo já está cumprido. Os santos estão se preparando emocionalmente para receber o seu Senhor. E a batalha com o inimigo já passou. O Armagedon já caiu, já aconteceu. Da 6ª para a 7ª praga, virá a contenda, a batalha do inimigo contra os que guardam o santo dia do Senhor. Então já passou. E os salvos estarão na expectativa de receber o seu Senhor. Uma palavra para recordar o motivo, o assunto desta pequena palestra. A porta da graça fechar-se-á para a igreja, para os batizados, quando cair a chuva serôdia, quando o Espírito Santo visitar a sua igreja para fazer fiscalização. E a segunda parte será fechada a porta da oportunidade antes de cair a primeira praga, de maneira que os pecados não visitarão mais o povo de Deus. O povo está sem pecar mais, porque o Espírito Santo já aprimorou as suas vidas. E o intercessor celestial já saiu do santuário celeste. Então não intercederá mais por ninguém. Nós precisamos nos preparar hoje, enquanto temos tempo, vida, e o intercessor que fará o apagamento dos nossos pecados no santuário celestial. Depois disso, nada será feito. Cumprir-se-á a profecia de Jeremias. Findou o verão, passou a cega e nós não estamos salvos. Jeremias 8:20. Não vamos, queridos irmãos, doutores, teólogos, não vamos pronunciar essas palavras que nós poderemos pecar até Jesus voltar, porque muita gente será decepcionada. E esta não é a verdade bíblica, porque assim é que a palavra de Deus ensina. Muito obrigada, até outra oportunidade.